Uma oração para procurar receber o perdão de Deus. Nesta oração nós vamos estar a fazer uso de um estudo prático, lendo passagens na Bíblia também. E antes de começar, nós sempre oramos um Pai Nosso e eu convido-te a orares este Pai Nosso comigo. Vamos então orar. Querido Pai Nosso, Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E nós vamos começar com o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a injustiça. Se fazemos a declaração, nós não pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tu já tiveste uma mancha ou uma nódoa numa camisa e não conseguiste tirá-la? Imagina um tira-nódoas que não somente conseguiria eliminar a nódoa, mas também faria com que a camisa parecesse ser totalmente nova. É assim que acontece quando nós nos arrependemos e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele não somente limpa a nódoa dos pecados no nosso coração, Ele nos dá um novo coração. E tudo começa afirmando o seguinte: tudo começa pelo confessar os nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, o que é que significa confessar? Confessar significa reconhecer a nossa própria culpabilidade, ou culpa, e admitir os nossos pecados específicos. E está escrito em Salmo, versículo 32, eu disse versículo, capítulo. Salmo é a primeira vez que isto me acontece, depois de não sei quantas orações, quase 500, é a primeira vez que me acontece de dizer Salmo, versículo e quando se trata de um capítulo. Salmo capítulo 32, versículo 5, que diz: Finalmente confessei-te o meu pecado, não encobri o meu erro. Eu disse: confessarei as minhas transgressões a Jeová, e tu perdoaste o meu erro e os meus pecados. O que é que se passa se nós não confessarmos os nossos pecados? Nós vamos guardar uma convicção de culpa, de condenação, e vamos ficar num cativo. E para nos ajudar, nós temos o texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz: Quem encobre as suas transgressões não será bem-sucedido, mas aquele que as confessa e abandona será tratado com misericórdia. Também nós temos no livro de Salmos,
novamente no capítulo 32, no versículo 3 a 4, o seguinte: Enquanto fiquei calado, os meus ossos definharam-se, por eu gemer o dia inteiro. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças evaporaram-se como água no calor seco do verão. A quem nós devemos confiar os nossos pecados para receber perdão? A Deus. E nós temos o texto de Salmos, capítulo 51, no versículo 6, que diz: Sei que sentes prazer quando há verdade no coração da pessoa. Ensina ao meu íntimo a verdadeira sabedoria. O 7 diz: Purifica-me do meu pecado com ísopo e eu ficarei puro. Lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Quando é que nós devemos confessar os nossos pecados aos outros? Quando precisamos de oração para cura e para vitória nesse domínio da nossa vida. E isso porque no livro de Tiago, mais precisamente no capítulo 5 e no versículo 16, diz: Portanto, confessem abertamente os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A súplica do justo tem um efeito poderoso. Então, o resultado do confessar, que faz Deus quando nós confessamos os nossos pecados? Ele nos perdoa e nos purifica de todas as nossas falhas e erros. E nós temos novamente no texto, para reforçar a mensagem desta oração, o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz: Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a injustiça. É possível de ter uma boa consciência? Como? Sim, por intermédio do sangue de Jesus. Isso está em Hebreus 9, no versículo 14, que diz: Quanto mais e eu tenho que ler o 13, que diz: Pois se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os que se tornaram impuros, santifica, visando a purificação da carne, quanto mais o sangue do Cristo, que por meio de um Espírito eterno se ofereceu a Deus, sem defeito, purificará de obras mortas a nossa consciência, para que prestemos serviço sagrado ao Deus vivente. Como Deus se ocupa dos nossos pecados? Ele os afasta, tão longe quanto o oeste está afastado do oeste. E essa certeza podemos ter lendo Salmo capítulo 103, versículo 12, que diz: Tão longe como o nascente está do poente, tão longe Ele põe de nós as nossas transgressões. E o 13 diz: Assim como o Pai é misericordioso com os filhos, Jeová é misericordioso com os que o temem. 14 diz: Pois Ele sabe bem de que modo somos formados. Lembra-se de que somos pó. Qual é a importância de perdoar
os outros. Quantas vezes devíamos nós perdoar as pessoas que pecam contra nós? E a resposta é: quantas vezes eles pedirem perdão? E isso está escrito em Lucas, capítulo 17, no versículo 4, que diz: mesmo que ele peque contra ti 7 vezes por dia e venha ter contigo 7 vezes, dizendo arrependo-me, tens de lhe perdoar. E Mateus, no capítulo 18, no versículo 21 e 22, diz: Pedro aproximou-se então e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. O que é que se passa se nós recusarmos o perdão? Nós seremos atormentados e feridos por uma raiz da amargura. Nós podemos ler em Mateus, capítulo 18, no versículo 34 a 35, o que diz: Com isso o seu senhor furioso entregou-o aos carcereiros até que pagasse tudo o que devia. O meu Pai Celestial vai tratar-vos da mesma forma se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. E, bem, para entender o que é que foi dito aqui, é preciso ler a parábola inteira. E eu vou ler a partir do versículo 23, que diz: É por isso que o reino dos céus pode ser comparado a um rei que queria ajustar contas com os seus escravos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um homem que lhe devia 10.000 talentos. Mas visto que este não tinha meios para pagar, o seu senhor mandou que ele, a esposa dele, os filhos dele e tudo o que tivesse fossem vendidos e fosse feito o pagamento. Então o escravo prostrou-se e prestou-lhe homenagem, dizendo: Tenha paciência comigo e eu vou pagar-lhe tudo. Com pena dele, o senhor daquele escravo deixou-o ir e cancelou a sua dívida. Contudo, aquele escravo saiu e encontrou um dos seus co-escravos que lhe devia 100 denários. Ele agarrou-o e começou a estrangulá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O seu co-escravo prostrou-se então e suplicou-lhe: Tem paciência comigo, que eu vou pagar-te. No entanto, ele não quis. Em vez disso, mandou-o para a prisão, até que pagasse o que devia. Quando os seus co-escravos viram o que tinha acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao senhor tudo o que tinha acontecido. O senhor convocou-o então e disse-lhe: Escravo mau, eu cancelei-te toda aquela dívida quando me suplicaste. Não devias tu também ter tido misericórdia do teu co-escravo, assim como eu tive misericórdia de ti? Com isso, seu senhor, furioso, entregou-o aos carcereiros até que pagasse tudo o que devia. O meu Pai Celestial vai tratar-vos da mesma forma se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, diz: Prestem cuidadosa atenção para que ninguém deixe de obter a bondade imerecida de Deus,
para que nenhuma raiz venenosa brote para causar dificuldades e muitos sejam contaminados por ela. Então nós podemos fazer as seguintes perguntas a nós mesmos. Existem pecados que tu confessaste e abandonaste, mas ainda te sentes culpado e condenado em relação a eles? Há pecados que tu confessaste, mas que não consegues ultrapassar? Pode ser que precises de os confessar a um cristão mais maduro e de receber a oração de cura. Pede ao Espírito Santo de procurar no teu coração, sondar o teu coração e de revelar todos os pecados que não foram ou que não estão revelados, confessados. E existe alguém que tu precises de perdoar? Porque perdoando os outros é certo que Deus te perdoa. Na verdade é esse o pré-requisito para que Deus te perdoe. Se não entendeste bem as perguntas, volta a ouvir as perguntas e procura ser honesto, honesta, porque a verdade liberta. Que Jeová Deus te abençoe e nós vamos orar um Pai Nosso para selar esta oração. Tu podes orar comigo. Vamos então juntos orar. Querido Pai Nosso, Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, em nome de Jesus Cristo. Amém.